e irmãs, vamos, com muita fé, muita esperança e muito amor a Deus e aos irmãos, iniciar a nossa meditação desta terça-feira, dia 20 de setembro. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, um trecho bem pequenininho, mas tão importante. Tirado de São Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então alguém anunciou a Jesus dizendo: tua mãe e teus irmãos estão lá aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, as pessoas que leem esse Evangelho com má vontade, com disposição, ficam aí dizendo que Jesus desfez da mãe dele, de seus familiares, mas não é isso não. Jesus fez um dos maiores elogios a Nossa Senhora. Sabe por quê? Porque Nossa Senhora foi uma das pessoas que mais colocou em prática a palavra de Deus. Ela confirmou isso quando ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Colocar em prática é exatamente esse pedacinho que Nossa Senhora disse: faça-se em mim a vossa vontade. É isto que é colocar em prática as coisas de Deus. Deixar que as coisas sejam realizadas através da gente. Irmãos e irmãs, nós estamos cansados de teorias, não é mesmo? Agora você escuta aí tantas pessoas com tantas promessas nessa época de eleição, não é? Tantas promessas, tantas conversas bonitas. Mas não é só em eleição, não, político, não, em várias instâncias da sociedade. Quantas vezes as pessoas têm umas palavras bonitas, mas que não deixam de ser só palavra. E nós aprendemos com esse Evangelho de hoje que as palavras precisam tornarem-se coisas concretas, tornar-se carne ali através da minha carne, dos meus gestos. É claro que para você colocar as coisas de Deus em prática, você vai ter que, às vezes, ter que enfrentar problemas com os outros. Porque, às vezes, é mais fácil a gente fingir. Fingir que é cristão, fingir que é católico, fingir que é pai, fingir que é mãe, fingir que é esposo, fingir que é esposa, fingir que é padre, fingir que é irmão, fingir que é professor,
O que é fingir? Fingir significa, tem toda uma estampa, não é? Uma aparência de que é, tem até um discurso de que é. Eu sou isso. Né? Alguns usam até símbolos, demonstrando que é. Mas o que faz a pessoa ser realmente aquilo, não é as suas falas que tentam se identificar como tal, mas é o que a pessoa faz. Você vai ser um verdadeiro esposo se você agir como esposo. Um verdadeiro esposo, se agir como esposo. Não adianta ter certidão de casamento, não adianta só casar no padre começaram, né? Casamento religioso, não adianta só usar aliança. Tudo isso é importante. Tem que casar na igreja, se for católico, tem que usar aliança, tudo isso não tem problema. Mas o problema é o comportamento. Como é que você se comporta? Colocar as coisas de Deus em prática vai pelo comportamento ali, pelo jeito de ser. Seu jeito de ser é aquilo mesmo. E olha, quando as coisas entram no nosso jeito de ser, nós não somos, por exemplo, eu não posso ser uma pessoa de fé só na hora em que eu rezo, ou só na hora que eu estou na missa, ou só na hora que estou lendo coisas da Bíblia. Eu tenho que, se eu sou homem de fé, a fé tem que funcionar 24 horas por dia. Se eu estiver rezando, tem que ter, aquela fé tem que estar no meu jeito de ser. Mas se eu estiver comprando alguma coisa ali, naquele ato de comprar, é preciso que a fé esteja encarnada ali em mim. Se estiver trabalhando, seja o trabalho que for, se for pedreiro ali fazendo as suas massas, se for comerciante ali nos seus negócios vendendo as coisas, se for professor ali dando suas aulas, se for lavadeiro que esteja ali lavando a roupa com fé, a fé tem que estar presente em tudo aquilo que a gente faz. É isso que é colocar a vontade de Deus em prática. As coisas não podem ser momentâneas. Quando dá, na hora que dá, na hora certa. Não tem nada de hora certa. Todas as horas são certas. A gente até dorme expressando a fé. As coisas de Deus têm que ser levadas a sério. E Nossa Senhora soube fazer isto. Colocar em prática. Não ficar só na intenção, só no pensamento, só na vontade, só no discurso, mas deixar com que essas coisas sejam encarnadas no nosso jeito de ser. Ah, meu Deus, como nós gostaríamos de ver um mundo assim. E não adianta a gente cobrar dos outros só, não. Você tem que começar pela gente. Se eu penso assim, eu tenho que encarnar isso em mim e aí sim ajudar que todos que aproximam-se de mim possam também estar vivendo isso, vendo o testemunho que a gente dá. Quando a gente está enfrentando situações difíceis, é ali que você deixa essa vontade de Deus agir em você. Você está ali praticando a vontade de Deus. Não se perturba o vosso coração. E por aí você vai. O desafio nosso hoje, e sempre foi um desafio muito grande, é viver as coisas de Deus na prática. Colocar em prática. Se todo mundo, uma vez eu escutei uma palestra assim de um psicanalista dizendo que se todo mundo colocasse em prática ao menos 10%, claro que quando fala 10%, quer dizer, pelo menos um pouco, né? Ao menos 10% daquilo que a própria pessoa acha que é certo, nós teríamos um mundo abençoado, muito diferente. Mas o problema é que a gente fica aí oscilando, né? O ser humano oscila muito. Pensa uma coisa, sabe o que é certo, faz o que é errado. Pensa uma coisa boa e pratica a coisa má. Às vezes pratica uma coisa boa uma hora ou outra, mas não deixa aquela coisa boa encarnar. Que as coisas de Deus têm que encarnar na gente. Você tem que ter assim no seu jeito, na sua fisionomia, na sua expressão facial, nos seus gestos, no seu andar, na forma de você encarar tudo, deixar que as coisas de Deus estejam aí te comandando. É isso que é colocar em prática a vontade de Deus.
Não sei se você já observou, meu irmão, minha irmã, às vezes a pessoa tem uma opinião. Vamos dar um exemplo. Tem pessoas que são totalmente contra o aborto, por exemplo. Contra o aborto, não concordam com isso, porque acreditam que Deus não quer o aborto. Tem pessoas que é assim. Mas se essas mesmas pessoas que é contra o aborto chegar perto de um grupinho de gente que já é favorável ao aborto e que está ali defendendo aborto, costuma essas pessoas que é contra o aborto ficar caladinha para não ficar feio, não ter problema, não gerar discussão. Ora, que dê a prática da palavra, da vontade de Deus. Se eu sou contra isto e tem a gente ali a favor, eu vou manifestar minha posição diante dele. Eles concordando ou não, a gente não pode esconder as coisas de Deus, tem que pôr em prática. Nós temos que ser mais corajosos, misturar no meio do mundo para viver na prática, no concreto ali, a vontade de Deus. É o que Cristo disse hoje. Maria foi assim. Por isso que Jesus disse, se todos fossem como essa minha mãe, que coloca em prática a vontade de Deus, essa palavra, então todos fariam parte da minha família, porque como ela fez, todos nós devemos fazer. Dá um passo a mais, segue em frente, ter opiniões bonitas, é bom ter opinião, isso já ajuda, enriquece, mas o que mais vai determinar são as ações. Como eu disse, Guilherme, mesmo, é o comportamento. Você tem que comportar-se ali como uma pessoa de Deus em qualquer lugar. Às vezes, eu já vi, teve uma vez, essa pessoa foi até aluna minha, quando eu ainda dava aula. Depois que me tornei diretor, aí não pude mais dar aula. Mas eu me lembro de que essa aluna, diante de um professor que estava fazendo umas críticas às coisas de Deus, ela ali, e alguns colegas dela concordando com o professor, pois ela não se escondeu, ela não fugiu e nem fingiu de cega. Ela foi clara: olha, o senhor está aqui para dar aula de tal matéria, isso aí não é coisa da sua matéria, eu não confio nisso que você está dizendo, eu confio em Deus, eu estou pagando a escola, eu exijo que o seu professor dê aula da sua matéria. Mas ela pôs em prática a vontade de Deus. Vamos exigir que as pessoas sejam sérias. Nós não podemos ficar escondendo as coisas de Deus assim dos ambientes, não. Temos que chegar em todos os ambientes e deixar que as coisas de Deus sejam manifestadas pela nossa presença. A nossa presença viva, firme ali. Hoje, quando você vai em médico, no meu caso, que sou padre, às vezes a gente vai no médico, esses médicos de convênio, a gente não sabe qual médico vai estar lá. Um dia eu fui, mais meu irmão, no médico, e ele não era católico, ele era espírita. E assim que entrei lá, ele ficou sabendo pela ficha que eu era padre, ele veio logo com a sua posição espírita, mas nós nos damos bem, porque ele soube respeitar a mim, que sou padre, e eu soube respeitá-lo, que é espírita. Não houve conflito, não houve nada. Eu não escondi o que eu penso e ele não escondeu o que ele pensa. É assim, a gente não pode esconder o que a gente pensa. Isso não desrespeita os outros, não. Isso é sinal até de quando você fala o que você pensa ali, você age, você comporta como tal, pronto. Ajuda os outros. Se eu sou cristão, se eu sou filho de Deus, se eu tenho fé, então como é que colocar em prática as coisas de Deus? Tem uma pessoa ali atravessando a rua, um deficiente, portador de deficiência, então cabe a mim, nesse momento, ajudar essa pessoa a fazer isso, corrigir os outros. Nós vamos dizer mesmo aqui na leitura, na reflexão sobre a Bíblia, um dos outros grandes efeitos que a Bíblia gera na vida nossa, mas é isso, é você estar em todos os lugares, sem precisar de falar. A gente mostra que a gente é de Deus e que a gente tem fé e que a gente leva a Deus a sério,
Não é só falando com o discurso, é fazendo, agindo, reagindo, posicionando-se. É com gestos, é com decisões. É assim que nós vamos ser filhos de Deus, seremos filhos de Deus na prática. O mundo está muito vazio disso. Tantas pessoas que praticam religião, mas na hora do vamos ver ali mesmo, na hora H, na hora de mostrar a sua fé que tem lá dentro da igreja, não mostra ali no meio do mundo. Por isso Jesus um dia disse: vós sois o sal da terra, sal que mistura lá no meio do alimento para dar sabor, para poder temperar. Vós sois a luz do mundo. Temos de estar presente em todos os lugares e não só falando. Não precisa de um microfone, de um alto-falante para falar, mas vivendo. Cada gesto, cada olhar, cada atitude, cada decisão deve ser uma forma da gente colocar em prática a vontade de Deus. Vamos então à pergunta de hoje. Meu irmão, minha irmã, será que você consegue, aonde quer que você esteja, em qualquer lugar, a todos os instantes, pelo seu jeito de ser, pelas suas decisões, pelos seus gestos, pelo seu olhar, por tudo que você faz ali, será que comprova que você é uma pessoa que pertence a Deus mesmo? É como se fizesse parte da família de Deus, da família de Cristo, como se fosse irmão de Cristo? Será que você, no seu jeitão de ser ali, seja no trabalho, seja no lazer, seja dentro da família, seja em qualquer ambiente, você expressa, você no seu conjunto das coisas que você é, que você faz, manifesta que você é uma pessoa de Deus, uma pessoa que pertence a Deus, uma pessoa que tem um Deus encarnado em você? É a grande pergunta deste Evangelho de hoje. Reza a Deus para te dar coragem para isto. Temos de ter coragem para viver Deus no meio desse mundo. É mais fácil a gente fingir, conforme falei com ele mesmo, do que ser Deus, dar testemunho, vivenciar mesmo a fé encarnada. É fácil demais a gente, nas horas ali de prática religiosa, ali de alguns eventos, a gente está tudo ali voltado para Deus. É muito fácil a gente que é padre, o pastor, o líder, lá na frente, na hora da celebração, falar bonito, mas quero vir e fazer isso depois. Todos nós temos essa missão. Mas não é só padre, pastor, líder, todo mundo precisa de viver assim. Quando nós temos a oportunidade de praticar o mal, nós dizemos: não, eu sou de Deus. Isso aí não faz parte das minhas decisões, das minhas atitudes. Você precisa ter coragem para viver Deus no meio do mundo hoje. O mundo precisa disso. O mundo está carente de gente que vivencia Deus. Peça a Deus para te dar essa coragem. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora vamos ouvir o canto de introdução à Bíblia. E assim que o canto terminar, nós vamos então conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Não desligue o seu aparelho. Vamos continuar conectados aí e atentos para poder nos enriquecermos mais um pouquinho hoje de conhecimento sobre a Bíblia. Tua palavra nos chegou por meio das tradições, contada de boca em boca, atravessou gerações. Hoje, séculos depois, contagia multidões. Que tua palavra preserve as nossas
nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz dos nossos corações. Lá, 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 lá. São 73 os livros com tantos ensinamentos, cartas pastorais, históricos, proféticos e agrupamento, com resposta para tudo, Antigo e Novo Testamento. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos e as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz nos nossos corações. Lá, 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 lá. Este compêndio tão sagrado fala o nosso coração, de Abraão a Jesus Cristo, fica uma grande lição. A fé ultrapassa a morte e nasce com a ressurreição. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz nos nossos corações. Irmãos e irmãs, depois de ouvirmos esse canto, ou cantarmos juntos, então vamos conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus, do livro sagrado, da Sagrada Escritura, a Santa Bíblia. Santo livro, né? Meu irmão, minha irmã, a Bíblia, o conteúdo da Bíblia é um conteúdo que tem dentro da Bíblia as coisas que a Bíblia nos ensina. Tem uma coisa que a Bíblia faz com a gente, que a gente tanto precisa, muito precisamos, mas dificilmente aceitamos. Mas a Bíblia não se acovarda, não. A Bíblia, você gostando ou não, ela faz isso com você. Quando você lê a Bíblia, ela toca nisso aí em você. Sabe que coisa é esta? A correção. A Bíblia nos corrige. A Bíblia gera correção na gente. O que é correção? Você sabe muito bem, não é? É corrigir a gente das coisas que a gente às vezes precisa ser corrigido. Não tem ninguém nesse mundo, ninguém, que pode falar, não, eu sou 100% perfeito. Você pode ter, eu acredito que você tenha, uma vida com muitas virtudes, com mais acertos do que erros. Mas tem coisa em você que precisa melhorar. Tem coisa em mim que precisa melhorar em todos nós.
Esse melhorar, por dizer, tem coisas em nós que precisam de serem corrigidas. A gente não pode, nessa parte de que a Bíblia corrige a gente não pode passar por cima disso, não. Se a gente gosta tanto de outras coisas na Bíblia, sobretudo quando a Bíblia nos dá conteúdo para a gente falar para os outros e jogar na cara dos outros, a gente tem que ler a Bíblia também. E se naquela passagem tiver coisas que chamam a minha atenção, que eu preciso corrigir em mim, eu devo ter a humildade para poder ler, reler essa passagem. Como eu disse há poucos dias para vocês, eu preciso me alimentar dessa passagem, preciso de comer mesmo essa parte da Bíblia, engolir isso, deixar que isso seja digerido em mim e que eu seja corrigido. Todos nós precisamos de correção. Todo mundo precisa. Tem pessoas que escondem atrás dos seus erros e ficam procurando erros nos outros. Aliás, a própria psicologia nos ensina isso. Às vezes nós projetamos os nossos erros nos outros. O que é projetar os nossos erros nos outros? É ver nos outros aqueles erros que nós temos em nós, mas como nós não queremos assumir isso, a gente prefere transferir isso para o outro. É o que mais acontece em nossa vida. A palavra de Deus vem e nos corrige, mas não é corrigida assim com agressividade, não é uma correção que humilha, não é uma correção que desfaz, é uma correção amorosa. Mas é uma correção que arranca o mal pela raiz. Talvez volte a insistir naquela narrativa que eu lembrei a vocês há poucos dias. Se sua mão te leva a pecar, corta essa mão. Se o teu pé te leva a pecar, corta esse pé. Se o teu olho te leva a pecar, arranca esse olho. Significa corrige das coisas que precisam serem corrigidas. E essa correção proposta pela Bíblia, ela sempre é uma correção de forma praticamente definitiva, no que você não se corrige para poder ficar enfeitado de bom moço, de um santo assim, de propaganda, mas você vai se corrigir porque através da palavra de Deus você está se convertendo na maneira certa de viver a vida. Todos nós, você quer ver uma coisa que a Bíblia corrige a gente constantemente, uma coisa que às vezes nós temos, aliás, às vezes não, todo mundo tem ao menos um pouco, é de exagero. Nós somos exagerados, o ser humano é exagerado, e a Bíblia sempre coloca a gente com os pés no chão, porque a Bíblia é um livro, são um conjunto de livros que formam a Bíblia, mas de quem já vivenciou, a partir da história de um povo que vivenciou no concreto, na realidade, a sua fé. Por isso, ela corrige a gente desses exageros. Às vezes nós perdemos a noite de sono porque nós dramatizamos tanto os nossos problemas. Dramatizar problema é exagero. A Bíblia nos corrige desse erro, dessa falha. É quase que um transtorno esse fato de a gente ficar aí sendo tão exagerado com tudo. Mas a Bíblia nos corrige todos os nossos erros. Eu não estou me referindo somente à questão de pecado. Pecado também, a Bíblia, sobretudo, nos corrige disso. A Bíblia nos aponta, né? Nos indica o caminho das coisas certas. Mas além do pecado, assim, tem coisas que talvez não seja pecado, mas não é o jeito normal de viver. A Bíblia coloca a gente no lugar certo. Nós temos de deixar a Bíblia nos educar. Nós temos de deixar a palavra de Deus nos atingir. Quando somos atingidos pela palavra de Deus, ela nos educa, nos renova, nos corrige. Quantas coisas que às vezes
Uma coisa que a Bíblia nos pede constantemente para a gente corrigir, da nossa falta de paciência. Hoje não temos paciência com quase nada, nem com a gente mesmo. À medida que você vai lendo a palavra de Deus, você vai sendo corrigido disto. Ela corrige a gente de tudo. De tudo, de tudo. Pena que muita gente, ao ler a palavra de Deus, passa por cima. Passa por cima. Ao invés de como se fosse lá no interior, capinar mesmo ali, fica ali passando por cima do matagal de coisas que precisam serem corrigidas. Por isso, muitas pessoas se dizem que têm dificuldade de ler a Bíblia. Tem dificuldade porque a Bíblia joga na cara da gente as coisas que não estão certas que a gente está fazendo. A Bíblia não nos ameaça. Quem fica lendo a Bíblia achando que a Bíblia ameaça mandar para o inferno, a Bíblia ameaça castigo, isso é gente que não sabe interpretar a palavra de Deus. Ela nos corrige, não é de forma ameaçadora, não é fazendo terrorismo conosco, mas é de forma humanizadora, de forma tão divina. A Bíblia mostra para a gente que é melhor ser diferente do que a gente está fazendo de errado. Ou que nós não estamos assim. Não é por aí que você tem que ir. A Bíblia nos ensina, nos corrige a rever o nosso caminho. Às vezes nós estamos seguindo um caminho que não é o caminho que Deus nos indicou, que Deus deu para a gente. A gente às vezes segue um caminho tortuoso, um caminho que não é o caminho que a gente tem que seguir. A Bíblia nos corrige disso. A Bíblia, ela é um livro, um grande livro, composto por vários pequenos livros, que em todas as partes da Bíblia sempre tem ali alguma coisa que serve para chamar a atenção da gente e mostrar para a gente que nós podemos ser melhor. Temos de ser melhor. Sedes perfeitos, como vosso Pai do céu, vosso Pai celestial, é perfeito. Corrigir. Às vezes a correção, ela até machuca a gente. Machuca, fica ferido lá na alma, no espírito, no coração, no seu eu profundo. Não tem problema, mas tem que ser corrigido. Não sinta vergonha de ver o que precisa ser corrigido e corrigir. Não sinta vergonha de reconhecer isto. As coisas que a gente faz que às vezes precisam ser corrigidas podem inclusive ser coisas que nós aprendemos a ser assim com a cultura que adquirimos, com o contexto que nós fizemos parte, com as ideologias que nos dominam, com a mídia que às vezes nos movimenta, põe coisa em nossa cabeça, forma a nossa opinião pública. Mas quando você lê a Bíblia e a Bíblia fala, mas isso aí, seja de contexto, seja de cultura, seja por qualquer outro motivo, ou por conjuntos de motivos, para com isso, muda de atitude, muda de comportamento, pega o caminho certo, conserta a sua vida, melhora a sua vida. Oh meu Deus, como é bom de deixar que a palavra de Deus, de forma tão divina, venha nos corrigir. Mas você tem de ter isso que eu falei no comecinho da fala de hoje. Você precisa ter humildade para reconhecer, através da leitura, o que precisa ser corrigido em você. Claro que você não vai ficar lendo a Bíblia e só para procurar seus defeitos, seus desvios, suas falhas. Não, você vai ler a Bíblia procurando aquilo que a Bíblia quer te mostrar, conforme refletimos ontem. A Bíblia quer te mostrar. E pode ser que na leitura de hoje ela quer te mostrar determinados defeitos. E a Bíblia tem mais ainda. Ela não só mostra os defeitos que você tem, que eu tenho, mas ela, assim que mostra o defeito, a Bíblia mostra também como fazer certo. E só mostrasse o defeito, só isso, não seria suficiente.
mas ela mostra as alternativas para a gente. Deixa de fazer isso para fazer aquilo. É a Bíblia. É como se fosse a mãe pegando a gente pela mão quando criancinha, nos ensinando o caminho certo. Que Deus nos ajude para que nós sejamos as pessoas abertas. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa que tem vergonha, fica irritada quando é mostrado para ela alguma coisa que ela não pode continuar fazendo daquele jeito. Nós nos fechamos tanto que quando alguém vem mostrar para a gente que isso ali não é certo, isso aí é falso, é errado, não é justo você agir dessa maneira. Tem pessoas que ficam nervosas, começam até a maltratar, tem uns que soltam até palavrão quando alguma coisa corrige ela. Ainda faz até comparação. Mas quem é você para falar isso comigo? Você também tem coisa errada, irmão e irmã. Na hora de recebermos as correções, a gente deve agradecer as pessoas que nos ajudam a reconhecer as correções que a gente precisa fazer, independente se essa pessoa seja melhor ou pior do que a gente. O importante é que Deus está usando dessa pessoa para corrigir a gente. E não adianta você querer sair por aí afora, querer corrigir todo mundo, não. Claro que você deve corrigir. Você sabe, você como ser humano, a melhor forma que tem de você corrigir o outro é você praticando o certo que você quer que ele pratique. Pratique o correto que você acha que deve praticar, aí você vai ver que ele vai ser corrigido, não porque você ficou apontando o dedo, mas porque você deu para essa pessoa um testemunho de um jeito certo de fazer aquilo que está fazendo errado. É a Bíblia que nos usa para isto. A palavra de Deus é maravilhosa. Mexe em todos os aspectos da vida. Como uma pessoa disse para mim um dia desse, a palavra de Deus revira a gente de cabeça para baixo, né? E sacode para poder ver tudo que precisa de ser mexido. É quase uma cirurgia, a leitura bíblica é quase uma cirurgia que nos corrige, nos cura e nos eleva. Entendido, meu irmão, minha irmã? Então vamos agora receber a bênção final desta meditação de hoje. O Senhor esteja convosco, pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.